Continuando o assunto dos átomos, iremos estudar agora o que é um elemento químico. Elemento químico é todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, o número atômico, que é o número de próton, será todos os elementos, todos os átomos que possuem o mesmo valor, estarei falando de um mesmo elemento químico. Por exemplo, se eu tiver aqui o cloro, o número atômico será o 17. Então, o 17 só será o número atômico do elemento cloro. Não existirá nenhum outro elemento na tabela periódica com esse valor, 17. 18 já será outro elemento, 19 outro elemento. Então, cada elemento químico tem o seu valor, certo? 17, exemplo, é o cloro. Então, sempre o cloro será 17 e nunca outro elemento terá esse mesmo valor. A representação de um elemento químico será... Então, como é que você irá ver o que é um elemento químico, como ele estará representado nas questões? O X será a letra, né? Que é o símbolo do elemento. E agora, no símbolo, iremos observar e encontrar nas questões números, beleza? Então, por exemplo, eu tenho um X, eu tenho um Z embaixo, A em cima. O Z representa o número atômico e o a massa. Ou a massa vem aqui, nesse lado, ou então nessa outra ponta. Ou aqui, beleza? Número atômico sempre é embaixo. A massa será em cima. Número atômico, massa em cima. Número atômico, a massa, representado por Z, pela letra A. Veja aqui um exemplo. Eu tenho o elemento químico cloro. Então, eu tenho agora, iremos observar que teremos dois números, por enquanto. Esses dois números representam, por exemplo, sempre que tiver o número debaixo do símbolo da letra, no caso 17, 17 será a letra Z. Letra Z, quem é? Número atômico. Então, o número de baixo será sempre o número atômico. E em cima do elemento, estaremos falando da massa, referindo-se à massa do elemento. 17 será o número atômico, a massa será o 35. Iremos observar sempre, nos elementos, dois números, em cima e embaixo. Só porque estudamos no exercício anterior que os átomos possuem três partículas, que é o nêutron, o próton e os elétrons. Nêutron e próton estão presentes no núcleo, ou seja, nêutron e próton. Próton é o número atômico, é igual eu falar número atômico, e nêutron somado com o número de prótons, número atômico, eu irei encontrar a massa. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho uma massa e eu tenho o número atômico, eu terei os nêutrons. Como é que eu irei fazer os nêutrons? Eu tenho aqui a fórmula, A igual Z mais N. Os nêutrons nas questões, eles não irão aparecer no símbolo. Por quê? Porque ele estará nessa posição, só porque eu terei que descobrir como. Eu pegarei sempre a massa menos o número de próton, número atômico. Então, 35 menos 17, eu terei 18. Esse 18 será o número de nêutrons. Então, atenção. Se eu tiver o símbolo, sempre vai vir como? Com dois números, em cima e embaixo. Embaixo é o número atômico, que é os prótons, lá em cima, ó, 17. Z igual a 17. Em cima do símbolo, eu tenho a massa. E esse 18, onde é que está o 18? O 18, que é o número de nêutrons, estará bem aqui, só porque não será informado. Mas como que você irá descobrir os nêutrons? Pegue a massa menos esse aqui, que é o próton. 35 menos 17, 18 será os nêutrons. Vamos para umas classificações desses elementos químicos. Eles poderão ser isótopos, isóbaros e isótono.
O que é o elemento isótopo? Quais são eles? São aqueles que irão possuir o número atômico igual. Então, se eu tenho dois elementos, ou três, que tem um número atômico, o que é o número atômico? É o número que fica embaixo. Se eu tiver dois elementos com o mesmo número atômico, eu estarei falando dos isótopos. Exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio, número atômico é o que fica embaixo, lá em cima é massa. Isótopo, olha aí, isótopo, pega o pezinho, o pé fica embaixo, então o pé é daqui, eu tenho um. Então, o número atômico desses três elementos hidrogênio são o mesmo. Então, se eu tenho todo o número atômico iguais, isótopos, certo? Aqui uma observação sobre o hidrogênio. O hidrogênio ele se encontra na natureza de três formas, né? Eu tenho, por exemplo, o hidrogênio que forma água e tenho mais dois tipos de hidrogênios. O hidrogênio com a massa 1 é o hidrogênio conhecido, que é aquele que forma moléculas do dia a dia. O deutério é aquele hidrogênio que tem a massa 2, certo? E o trítio, hidrogênio com a massa 3, certo? Isso aqui é só uma observação do nome do hidrogênio, certo? Isótopo é o número de baixo igual, isótopo, cuidado. E o isóbaro, vamos lá, se eu tenho um número de baixo igual, é isótopo. Isóbaro são aqueles que possuem a massa igual, ou seja, o número de cima. Então, se eu tiver número de cima igual, que a massa, aqui no caso, potássio, cálcio, 40 em cima, a massa 40, eles serão isóbaros. Então, isóbaros é o número de cima, tudo bem? E o último, que é o isótono. Os isótonos são o mesmo número de nêutrons. Olha o N de nêutron. Então, isótono, mesmo número de nêutrons. E onde é que estará esse nêutron? Já falei anteriormente que os nêutrons, ele não irá aparecer na questão. Irá ficar assim, Como que eu irei encontrar? Eu pegarei o valor 207 menos 17. Nesse caso deu quanto? 20. Vamos ver o outro. 40 menos 20 também dá 20, Então, ou seja, o número de nêutrons desses dois elementos são iguais. Então, será isótono. Fica fácil, nós iremos observar como. Veja aqui o resumo. Isótopo é um número de baixo igual. Então, você vai aprender assim, Quando é que eles são isótopos? Número de baixo igual. Isóbaro, número de cima iguais. E o isótono, como é que você vai saber? Faz de conta que você não está vendo esses 6. Como é que você vai fazer para saber se é isótono? Você irá olhar. Olha, é fácil. O número de cima são iguais? Não. O número de baixo são iguais? Também não. Então quer dizer o quê? Se o de cima nem o de baixo não forem iguais, significa que será os nêutrons. Beleza? Então 11 menos 5 é 6, 12 menos 6 também é 6, ou seja, mesmo número de nêutrons. Então você irá fazer assim. Mesmo número de baixo, que é os prótons. Próton fica embaixo, né? Próton, o P lá de próton. Mesmo número de baixo será isótopo. Número de cima, isóbaro. E se eu tiver 2 ou 3 letras, símbolos, onde nem o de cima nem o de baixo forem iguais, vai ser isótono.